A compostagem caseira é o processo de degradação da matéria orgânica através dos nossos decompositores. Podem ser eles o caracol, o bichinho da conta e todas as bactérias e fungos que estarão presentes no processo da compostagem. Podemos fazer compostagem em nossa casa desde que tenhamos uma porção de terra, cerca de 1 metro quadrado de solo disponível para então colocarmos a nossa pilha ou o nosso compostor. Em nossa casa nós podemos fazer compostagem através de um compostor de paletes construído por nós, com o aproveitamento de material que tínhamos lá em casa. Precisamos apenas de uns pregos e um compostor destes com 1 metro por 1 por 1, portanto 1 metro de volume, 1 metro cúbico. Nós temos um compostor feito para colocar então os nossos resíduos e fazer a decomposição desta matéria orgânica e transformá-la em composto. Por outro lado, também podemos colocar a nossa compostagem num compostor comercial vendido numa superfície ou então oferecido pela Lipor aos seus residentes nos municípios associados a Lipor. O que é que podemos colocar na compostagem? Na compostagem nós vamos poder colocar então resíduos alimentares, resíduos esses que nós vamos trazer da bancada da nossa cozinha, que poderão ser, por exemplo, as cascas da batata, as cascas dos legumes, a casca da fruta ou então também os saquinhos do chá, a borra do café ou propriamente, por exemplo, os guardanapos das nossas refeições, se não tiverem muita gordura. Por outro lado, para contrabalançar estes resíduos alimentares, vamos também poder colocar e vamos ter que colocar resíduos castanhos. Resíduos castanhos estes como as folhagens ou então a palha ou erva seca. Estes resíduos castanhos vão servir como esponja para absorver o excesso de umidade do processo de compostagem. Depois, colocando estes resíduos no compostor de forma equilibrada, portanto 50% de resíduos verdes e 50% de resíduos castanhos, vamos atingir um equilíbrio e controlando a umidade e a temperatura com o auxílio dos decompositores, ao final de 4 a 6 meses nós temos então um composto pronto para aplicar nas nossas plantas. Chegamos a casa com o nosso compostor e agora vamos montá-lo no nosso jardim ou na nossa horta. Devemos montar sempre o compostor assente com ele na terra. Porquê? Porque na terra nós temos os nossos organismos e, portanto, são eles que vão entrar dentro do compostor e que vão degradar a matéria orgânica. Por isso, a base do nosso compostor é ela constituída por estes furos e por este cone que vai trazer o arejamento ao processo de compostagem. E, portanto, nós vamos colocar a nossa base sempre assente no solo e, portanto, daqui vão entrar então os organismos, os lixiviados sairão por estes raminhos e depois a oxigenação entrará para a pilha, que é um dos fatores também importantes para o processo de compostagem. Onde é que nós também podemos colocar o nosso compostor? Portanto, ele pode ficar no jardim ou então na nossa horta. No entanto, devemos sempre escolher um sítio que seja abrigado do sol. Isto porquê? No verão nós temos temperaturas que são altas e, portanto, devemos ter aqui um chapéu para o compostor. Mais do que nada, esta árvore, ela pode lhe dar este chapéu ao nosso compostor. Ela estando com folhagem, vai então abrigá-lo do sol e ele não ficará assim com temperaturas muito altas e não perderá tanta umidade pelo processo de compostagem. No entanto, no verão, se ela for uma árvore como esta bétula, que é de folha caduca, ela perderá então toda a folhagem e o sol conseguirá incidir no compostor. Como no inverno temos temperaturas um bocadinho mais baixas, conseguimos então assim que a pilha de compostagem aumente de temperatura, acionando bactérias que auxiliam a degradação da matéria orgânica. Portanto, vamos iniciar então o nosso processo de compostagem. Vamos pegar na nossa base e vamos colocá-la então aqui ao pé da árvore. Depois vamos montar então o nosso compostor. E agora vamos colocar a porta por onde mais à frente vamos perceber que vamos retirar o nosso composto. Uma vez montado o compostor, vamos então começar a colocar resíduos no processo da compostagem. Vamos começar por uma camada extra para que a degradação da matéria orgânica, quando liberta os seus lixiviados, ela possa fazer a drenagem das águas e aqueles buraquinhos iniciais não ficam colmatados. Portanto, vamos pegar em meia dúzia de ramos e vamos construir uma camada extra até atingir um palmo de mão de altura. Pegando nestes raminhos, vamos começá-los a partir em pedaços pequenos e vamos colocá-los no nosso compostor.
Se estes raminhos tiverem folhagem, não precisamos de estar a tirar a folhagem, elas vão acabar por se degradar dentro do compostor. Uma vez colocando a camada dos raminhos, vamos agora fazer a colocação dos nossos resíduos que produzimos em nossa casa. Nós podemos ter resíduos da nossa cozinha, portanto os resíduos verdes, que são ricos em água, e podemos ter também os resíduos castanhos, que são pobres em água. No compostor, o que nós devemos fazer sempre é uma balança entre estes dois resíduos. Então devemos colocar mais ou menos sempre um palmo de mão de verdes para um palmo de mão de resíduos castanhos. E portanto, vamos agora colocar os resíduos da nossa cozinha. Ao colocarmos, por exemplo, resíduos como este, que são as caixas de ovos, nós devemos desfazê-la aos bocados para que elas se degradem mais rapidamente. Os ovos também devemos fazer a mesma situação, que é esmagá-los com a nossa mão para que mais facilmente as cascas dos ovos se degradem dentro do compostor. Vamos colocar também alguns resíduos do nosso jardim. No nosso jardim nós podemos colocar todo o tipo de resíduos, desde as folhagens, das podas, das sebes ou então também os resíduos que surgem do corte da relva. O que é que devemos evitar do nosso jardim? Devemos evitar colocar as ervas daninhas. Isto porquê? Porque as ervas daninhas podem trazer sementes para o processo da compostagem. Trazendo estas sementes, tal e qual como nas bactérias patogénicas que possam estar nos dejetos do nosso cão ou do nosso gato, elas não vão ser degradadas no processo de compostagem. Portanto, nós devemos evitar colocar este material ao compostor, porque senão, quando formos retirar o composto neste caso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que essas bactérias vão estar lá presentes, ou essas sementes, e então elas depois vão passar para a terra, vão germinar, ou então poderão passar para os alimentos que nós tivemos a cultivar. Como colocamos agora uma boa camada de material verde, vamos colocar por cima uma boa camada de material seco. Ao adicionarmos estes secos ao compostor, ele vai então fazer um equilíbrio. Os secos vão funcionar como uma esponja que vai absorver o excesso de umidade que os verdes vão trazer. Por outro lado, também devemos sempre terminar com uma boa camada de resíduos secos. Isto porquê? Porque ao adicionarmos as cascas de fruta e as cascas de legumes que viram da nossa cozinha, principalmente na primavera e no verão, vai surgir o aparecimento da mosquinha da fruta. E portanto, para que quando nós chegamos ao compostor, ao levantar a nossa tampa, não saia daqui uma nuvem de mosquinhas da fruta, o que nós devemos fazer é sempre um tampão com essa boa camada de material seco. Depois, o que é que nós devemos fazer ao longo do processo da compostagem? Vamos ter que controlar a umidade do processo e vamos ter que controlar também o arejamento do processo. Como é que eu posso fazer isso? Posso chegar aqui ao compostor e apanhar um bocadinho de material e espremê-lo com a mão. Ao espremer com a mão, se a minha mão ficar totalmente úmida, é sinal que então que o processo está a correr bem e eu não preciso de adicionar mais material. Se espremer e escorrer demasiada água pela minha mão, então será que o processo está extremamente úmido e eu terei que colocar um bocadinho de material seco. Por outro lado, ao espremer sem a mão ficar totalmente seca, então está na hora de colocar água ao compostor. E, portanto, a água é um dos processos essenciais para que os nossos organismos consigam degradar a matéria orgânica. Eu pego num regador com um bocadinho de água e vou então regar homogeneamente o meu processo. Quando adicionamos água, também devemos fazer um revolvimento para incorporar os materiais que estamos a colocar. E portanto, pego na forquilha ou noutro material que eu tenha lá em casa e vou revolver o meu processo de compostagem. Ao revolvermos o compostor, o que é que estamos a fazer? Estamos não só a misturar o material que está seco com o material úmido, mas também estamos a incorporar oxigênio no compostor, fundamental para a degradação da matéria orgânica.
Quando nós alguma vez chegarmos ao compostor e ele estiver com um ligeiro cheiro a amónia, ou então tradicionalmente o cheiro a ovo podre, é sinal que nós temos excesso de umidade no processo e, portanto, está na altura de utilizarmos a forquilha e fazer o revolvimento destas camadas. Não devemos fazer um revolvimento profundo, isto é, se eu já tiver o meu compostor com algum tempo, com cerca de 3 ou 4 meses de início do processo, eu provavelmente vou ter material a chegar a esta parte. Então, não preciso de colocar a minha forquilha até ao fundo da pilha. Basta fazer o revolvimento das camadas superficiais do processo. Depois, deixando o processo avançar, ao final de 4 ou 6 meses, nós vamos ter então o primeiro composto pronto para retirar. Como é que eu posso fazer a retirada do meu composto? Vou fazê-lo então por esta portinha. Ao retirar esta porta, na parte de baixo vão estar então os resíduos já propriamente degradados. Quando já tiver este processo totalmente degradado, onde aqui nesta face vai aparecer uma mancha de terra, está na altura então de retirar este composto para o pôr a maturar. Uma vez degradada a matéria orgânica, ela transforma-se neste material que é o composto. Como aqui estamos a ver, nós temos ainda algumas minhocas que estão a fazer a última finalização da decomposição da matéria orgânica, ainda temos algumas cascas e algumas sementes, no entanto este material já estaria bom para retirar do compostor e colocá-lo a maturar. Isto porquê? Como estão a ver, ele tem alguma umidade presente no processo e ainda tem alguns decompositores que estão a trabalhar na finalização da matéria orgânica. E portanto, eu retirava agora o material do meu compostor e iria colocá-lo num espaço abrigado do sol a fazer a sua maturação. O que é que iria acontecer? Este material, todas estas minhocas, iriam sair do composto, porque já não haveria aqui matéria orgânica disponível para elas se alimentarem e, portanto, se este processo estivesse a ser feito ao lado do compostor, elas voltariam a migrar para dentro do compostor, que é onde há comida disponível. Toda a matéria orgânica fica estabilizada, também a umidade fica estabilizada e o pH e, portanto, o composto fica seco para que eu depois possa aplicá-lo na minha horta ou no meu jardim. Uma vez o nosso composto maturado ao lado do nosso compostor, o que é que vai acontecer? Como expliquei anteriormente, na nossa pilha, toda a matéria orgânica que já vai ficar maturada, portanto vai estabilizar, todas as minhocas ou bichos da conta que poderão ter saído do compostor vão regressar ao processo da compostagem, porque aqui estamos a continuar a fazer o processo da compostagem e agora vamos pegar no nosso composto e vamos adubar a nossa horta. Uma vez o nosso composto pronto, está na altura então de devolvê-lo à terra. Como é que o vamos devolver à terra? Vamos então adubar as nossas plântulas. Plantamos aqui algumas alfaces e algum alho francês e, portanto, ela ainda é uma planta nova, jovem e, portanto, a quantidade de composto que nós devemos colocar será uma pequena quantidade, uma pequena porção, mais ou menos 100 gramas de composto por cada metro quadrado. E como é que vamos fazer a nossa adubação? Superficialmente. Vou colocar então ao pé. E depois, naturalmente, este composto vai ser incorporado quando fizermos então a nossa rega. Fechamos então o capítulo da compostagem caseira e agora iniciamos o da agricultura. A Lipor, através dos seus cursos, consegue dar-lhe as ferramentas iniciais para que consiga preparar o seu terreno e consiga começar a plantar as suas hortícolas em casa. Por isso, com a compostagem, dê vida a esta ideia.